Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades, minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Sérgio, então, por favor, na página 80, eu vou pedir para a gente começar no 87, por favor, no último parágrafo, para fazer mais sentido aqui a leitura desse Certo. do 88. Então, o último da 87, por favor. Vamos lá. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda clareza quando estava no deserto do Sinai, na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas de maneira muito especial, inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito até um elefante. E isto era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda a alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Independente de onde estejam os seres vivos, humanos ou animais, eles são literalmente sustentados todo o tempo pela natureza interior de nossa fonte do ser. Não há escapatória. Mas esta grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vim à Terra, e nem depois, até que eu retornasse por intermédio deste canal para mostrar sua plena significação. Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, da sua saúde,
porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia são suas. Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. É bem interessante esse Muito trecho, né? interessante, É, muito. pode Eu, falar. Então, é quando uma li a questão de assunto. primeira vez esse trecho aqui, eu falei, meu Deus do céu, como que pode, né? Isso estava dentro de mim, né? Falando comigo, dentro de mim, e eu não sabia, porque eu fui ensinado exatamente o contrário, que nós temos que correr atrás. Acho que vocês também foram ensinados assim, Também. todos nós, né? Todo mundo tem que correr atrás e ir atrás do prejuízo, né? Então, aí, ó, é só deixar florescer isso aí e mudar o nosso esquema mental. Tá escrito aqui, ó. Se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. É. Não é à toa que ele cita na carta, né, que a gente deve se tornar como criança, né? Eu sempre entendi que se tornar-se criança era antes se esvaziar o copo, né, para receber um novo conteúdo, né? Também. Mas em outro momento da carta, se não me engano, é na carta 7, e ele diz que que a gente se torna criança depois que a gente entra no reino dos céus. Isso mesmo. É. Isso aí. E não antes, né? Eu achei que era É. antes, mas não é antes. É na hora que você entra no reino que você se torna criança. É que o antes ele falava realmente para a gente se esvaziar, ter uma mente limpa como a de uma criança e ouve o pai. Quando a criança ouve o pai, né? Quando a criança dá atenção ao que o pai está falando, a criança ela está zerada, é um HD limpinho, né? Ela está só com aquela formatação original, mas ela ouve o pai, ouve a mãe, as figuras de poder, né? Aí sim precisa estar limpa. Lucineide, abre o microfone e fala. Você ia falar aí? Não, já esclareceram. É isso mesmo, eu entendi. Foi uma Obrigada. dúvida. Tá bom, tá bom. Mas essa coisa, a gente é ensinado realmente a correr atrás, né? E a felicidade está sempre fora, o ego, né? Tá lá no carro, na casa, na viagem, no emprego, na namorada nova, no marido novo, seja onde for, né? Tá sempre fora. E o ego quer ir até lá, pegar, conquistar, trazer, puxar, arrastar, porque acredita que essa é a felicidade, né? Ter uma família. O sonho da mulher antigamente era casar. Casava logo cedo, tinha que casar a filha mais velha primeiro para não virar tia. Um monte de conceito e preconceito, né, que a sociedade impunha ou impõe até hoje. E é de acordo com cada país também que isso acontece, cada região, né? Cada tribo, sei lá. Mas a felicidade está totalmente dentro, né? A fonte do nosso ser, a fonte da vida, né? Está dentro de cada um de nós. É. Continuamos? Se está gravado dentro do nosso interior, pela fonte do ser, então a gente precisa voltar à fita, né? Ou seja, limpar essa reestruturação. Porque É, ele, aqui no começo ele fala, tudo isso já está gravado dentro de você, né?
e, e tudo isso é correto. E aí, como deixar isso florescer? Isso era essa a minha pergunta. Estava formulando aqui a pergunta. É, é que o que ele falou, né, no parágrafo de cima também é sobre isso, né? Ele diz, enquanto ele não veio na Terra, né? Ele diz, não há escapatória. Está no meio do parágrafo aí de cima. Não há escapatória, mas essa grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vim à Terra, e nem depois, até que eu retornasse por intermédio deste canal. Porque ele veio e trouxe isso, mas há 2000 anos atrás, só que o pessoal resolveu reescrever aquilo que ele disse. E ainda continuou dizendo que Deus estava fora, que Deus era punitivo, que Deus castigava, que Deus mandava para o inferno. A igreja fala isso até hoje, todas as igrejas, né? Que E ele existe veio falar, pecado. é pecado, né? E ele veio justamente falar ao contrário, que não tem um Deus que está punindo ninguém, que está castigando, está mandando para o inferno, vai ter que sofrer. Mesmo a lei de causa e efeito não é um castigo. É uma coisa natural. É plantar limão, vai colher o quê? É ação e Melancia? consequência, né? Ação e Então, consequência. mas você entende que, poxa, eu empurrei a velhinha da escada. Tá bom, não vai acontecer nada? Qualquer atitude. Ah, eu dei R$ 5 lá pro rapaz que estava pedindo. Não vai acontecer nada? Ah, eu passei pelo rapaz que estava pedindo e não dei dinheiro para ele. Isso tudo são atitudes. Todas as coisas que a gente faz são ações. E toda ação gera uma reação. O pessoal Hare Krishna, né, aquela filosofia indiana lá, eles têm um significado bem bonito, assim, dizendo para não criar karma, para que as nossas ações não criem reações. É oferecer ao Senhor Krishna tudo que a gente faz. Então é como se a gente não estivesse fazendo por nós, mas por Ele. Então, se a gente fizer o que faz para a consciência divina, pela consciência divina, o resultado é dela, é para ela. E evidentemente que a gente não vai fazer nada de errado para a consciência divina. Nada que seja contra o amor, porque é só o amor que é a nossa constituição física, é a constituição do universo, como ele explica aqui. Tudo que é feito, criado, é a mesma substância da fonte criadora. Como se a gente imaginasse aquela história do barro, tudo que é feito, né, todos os artefatos que foram feitos são feitos de barro. Cada um tem uma forma, uma utilidade e um nome, mas todas são feitas do mesmo material, o amor. Ele fala, o seu corpo é feito de amor, o seu pensamento é feito de amor. Só que o homem tem essa capacidade, né, de criar como se fosse uma substância para misturar nesse amor, nesse barro. E aí que entra a areia, né? Aí que o ego, o egoísmo atrapalham tudo isso. Por isso ele fala, a mente humana é capaz de parar o que a mente divina está criando para todos nós. Mente divina não criou o mal, a maldade para ninguém. A gente precisa. Lembrando aí que a lei de causa e efeito, né? Por que que a lei de causa e efeito ela é assim? Por que que ela funciona? Por que que ela não tem imutabilidade, né? Ou mutabilidade, né? Porque o princípio do divino é o impulso, né? Lembremos que o divino se manifesta através do eletromagnetismo, né? Que é atividade, que é o masculino, né? E o feminino, que é ligação, rejeição, propósito. Então, o impulso, esse impulso, ele é o impulso, ele é inerente a causa e efeito, a regra da causa e efeito.
Então, uma vez que houve o impulso, não tem retorno. Vai dar o fruto, vai nascer, vai criar alguma coisa, né? Algo vai surgir daquele impulso, porque isso é o divino assim, ele é assim, não tem como voltar atrás. A única coisa é que o impulso do ego é quem, na maioria das vezes, pode trazer uma, não digo trazer, mas assim que o ego vai lá e conquista o que ele quer, dá aquela sensação inicial de prazer, de satisfação. Mas depois, né, na reação, aquilo pode se tornar desagradável, que é como ele fala na afirmação, né? Agora, quando o impulso é divino, o impulso é sempre por amor. É sempre o impulso Sim, amoroso, é sempre o trabalho amoroso. Mesmo toda a dificuldade que a gente passa é para o crescimento espiritual. Por isso é amoroso. Essa é a diferença. Fala, Luci. Abre o microfone e fala. Oi, desculpa aí. É. Então, eu já ouvi falar assim, o universo precisa estar equilibrado, né? Quando você manda algo, né, que faz o universo entra em desequilíbrio. Quando você manda alguma coisa que não a mais, né, assim. Aí o universo é que devolve para você para equilibrar, para voltar ao equilíbrio, sabe? Você manda alguma coisa para alguém, você faz alguma coisa que prejudica alguém, aí, aí acontece o desequilíbrio. Então, isso vai, com certeza, vai voltar para você, para que o universo fique em equilíbrio, sabe? É, Bem, ó, isso aí se chama vibração, né? Campos uhum. magnéticos, energia. Sim, sim, mas se você faz uma coisa boa, também vai voltar, né? com certeza, Então, assim, não está errado. É um reflexo, tudo é um reflexo. Você plantar uma semente de uma fruta doce, vai colher, né? Uma fruta doce. Plantar a semente de uma fruta amarga, vai colher a semente, vai colher a fruta amarga. Se fizer o bem, volta o bem. Se fizer o mal, volta o mal. Tudo volta. Quer falar, Sérgio? Eu diria, Roberto, né? Quando a gente usa essa palavra bem e mal, isso é muito humano, né? Isso é característico da nossa dimensão, né? Uhum. De energia, né, da consciência, na verdade é lei de causa e efeito. Causou, tem efeito, né? É. Sempre, não importa, né? Se é o que fizer, tudo que você fizer é plantio. Tudo que chegar é colheita. Não importa o que a gente diga, né? De bem e mal, de bom ou ruim, agradável, desagradável, doce ou amargo, independente do que seja, né? Continuamos? Por Claro, favor, Sérgio. tudo bem. Dispa-se dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isso está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais e livre-se deles. Aqui foi outra frase que a primeira vez que eu li, pensei, meu Deus do céu, né? Fui ensinado completamente errado. Uhum. Aí você tem que refazer tudo, né? É. E ainda fala aqui, ó, acorde. Quer dizer, é lógico, eu estava dormindo mesmo, né? Eu fui ensinado errado e fiquei no ensinamento, fiquei dormindo. E eu fiquei Todo bem mundo. atrasado. Todo mundo, todo mundo. Então, é mais fácil dizer do que fazer. Você deve, sem dúvida, estar pensando.
Mas a grande verdade do ser é esta: você não está só. Existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém eu nunca disse isso. Eu disse claramente que o reino dos céus está em seu interior. O que quis dizer é que a vida é a fonte de tudo, o que você sempre desejou, desde que você a deixe trabalhar em você, varrendo toda a dúvida e acreditando que ela levará você à prosperidade, à alegria e à realização, na medida em que você livrar sua mente, em que, né? Na medida em que você livrar sua mente e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego. Tudo gira em torno do ego. Por isso ele é tão enfático em transcender o ego, né? Em silenciar a mente, porque o pensamento é uma ação do ego, né? Fala, Rodrigues. Eu, é, quando eu descobri o segredo, eu já estava na busca, né? Já estava na busca e tal. Aí um colega meu, que é esse rapaz lá de Porto Velho, que eu enviei a carta para ele, né? E ele até agora está ignorando as cartas, né? Ele me falou assim, lá em Porto Velho eu era conhecido como Jota. Aí ele falou assim, Jota, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio top, 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 assim, um negócio de outro mundo. Tu vai, tu vai viajar comigo. Beleza, né? Eu fui para lá. Aí ele me mostrou o segredo lá, o filme. O segredo, né? Quem já assistiu aí, não sei, né? Mas enfim. Rapaz, eu assisti aquele filme, que é um documentário, né? Uma coisa assim. É, Rapaz, eu viajei demais naquilo, ó. Viajei, viajei, mas viajei mesmo, assim. Eu fiquei, caraca, Cláudio. Cara, a gente tem que estudar isso aqui. Eu tô nessa visão aí, eu tô nesse entendimento aí, cara. Vamos procurar, né? E a gente começou a se aprofundar, né? Eu avancei e ele estancou, ele parou, né? E eu avancei. E agora, quando o Cristo diz aqui, né? é, pensar, existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém eu nunca disse isso, né? E eu tô lembrando aqui, quem assistiu O Segredo, né? Eles enfatizam muito, né? Essa Eu questão do assisti. pensar positivo, né? é, Tanto que os testemunhos é assim, rapaz, eu penso assim, eu saio de casa, eu penso assim, rapaz, eu vou encontrar uma vaga de estacionamento. E eu vou lá e encontro, à minha disposição. E vários exemplos, né? E, e foi, né? E eu passei um bom tempo acreditando, construindo pensamentos positivos, achando que isso ia mudar a minha vida, né? Me imaginei milionário, bilionário, né? Cheio de mulheres, viajando, né? Conquistando tudo que eu tinha direito, carrões, por aí vai, né? E nada disso se concretizou na minha vida. E aí, eu deixo a pergunta aqui para vocês. Por que que só pensar positivo não funciona? tá Vocês já escrito, pensaram sobre isso? tá escrito na carta. Cristo fala, pensar positivo não resolve. Pois é. Eu E aí acho eu deixo que a pergunta para vai muito vocês, né? Porque de. eu já estudei, já sei por quê. Eu quero que vocês, né, vamos puxar o assunto aí para ver quais são as nossas convicções sobre isso. Helenice, fala, Helenice. Bom, eu tive essa experiência de assistir filme. Aliás, isso foi. Eu já eu tinha um livro chamado O Poder do Subconsciente, que eu li Certo? muitos anos antes desse filme. E olha, eu posso te dizer o seguinte: eu mentalizava assim, e fui fazer dois concursos. E eu fui crer assim, muito convicta, né? Eu acho que aí não é só o pensamento positivo, é você firmar uma fé naquilo, e que tudo que eu tinha lido, embora eu não tivesse tempo de estudar muito, então eu li todo aquele material, estava gravado no meu subconsciente. E eu passei em dois concursos, três, sabe? Dessa É. forma, né? Se você Ah, perguntasse, mas você sabia? Eu chegava na hora e falava, nossa, essa pergunta aqui eu não lembro. Eu parava,
pedia ajuda e respondia. Então, eu acho que é dessa forma. A questão de vaga de lugar, nossa, até recentemente, sabe? Eu saio e falo assim, minha vaga está lá guardada. Eu chego lá, a vaga está lá. Então, Já, sabe? já, 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 gente, Mas já, aí, já eu vou colocar, já, já eu vou colocar pimenta na não, comida pode aí, tá? colocar. Mas, mas vamos lá, tá tudo certo Então, até agora, vamos lá. não, mas é isso que eu tenho que falar, que essas experiências eu passei e eu tive Você, resultado positivo. você teve Só como experiências que dinheiro. funcionaram, Dinheiro, eu beleza. falo assim, não faço conta, não fico calculando, porque quando calcula parece que acaba. A hora que o dinheiro, não, o dinheiro vai estar lá, a hora que eu precisar, o dinheiro vai entrar. E entra, cara. Vou te dizer que entra. Mas nunca tive assim, eu quero um carrão, eu quero. Não, nunca foi assim, sempre foi. Preciso pagar minhas contas, preciso ter dinheiro para não ficar no vermelho, uma vaga. Isso o Reiki também fala, também, sabe? O próprio Reiki, quando eu aprendi, o trânsito está ruim, mentaliza um Reiki lá e flui, é incrível. Pelo menos para mim funciona. Mas eu vi assim, até de um físico, ele fala assim: ah, eu quero um príncipe encantado na minha vida. Aí ele Ah, faz a pergunta: mas você é uma princesa? isso, Você é isso entendeu? aí. Então você tem que ser uma princesa para ter um príncipe. Se você quer ser Einstein, você Isso. sabe que você vai passar por maus bocados, porque a vida de Einstein deve ter sido muito fácil, né? Uhum. Até porque ele era judeu e tudo. E, e assim, então é isso. Eu tive algumas experiências também boas. Agora não digo que Boa, não é? boas. Também passei em concurso dessa forma. Eu falei, vou passar e não tem, é passar e passar. Mas aí eu me esforcei muito, porque eu queria passar. Eu precisava passar, porque eu tinha um filho para sustentar. Então eu falei, não tem não passar. Tá certo que. Por que aconteceu? Porque eu estudei muito e passei. Eu já não tive assim, eu não dava, Eu trabalhava, eu não estudei dava muito. para ficar estudando muito. Então eu li, peguei o livro que ia cair lá no material, que ia, e li, só li. Só que o que que eu, com o livro que eu tinha lido já antes, que era O Poder do Subconsciente, agora eu não me lembro o nome, é, eu mentalizei tudo que eu li está guardado no meu subconsciente. Então, na hora que eu precisar, eu vou ter a resposta. Então, é uma programação, e é quântico isso. Se você estudar física quântica também, é dessa forma. Se você Ô, acredita, né? E é o ô, quê? É o que Cristo fala. Se você, as suas palavras têm poder, basta você dirigi-las da forma adequada e correta. E aí, por ô, isso que Roberto, Diga. Roberto, procura aí, porque eu estou sem meu material aqui. Procura aí aquele texto que ele fala que é, só o pensamento positivo não funciona. Essa sim, frase só. aí, né? Alguma coisa assim. Mas Aqui mesmo ele vai falar. a gente tem que entender aqui, gente, o motivo de eu ter instigado esse assunto é porque a Uhum, gente tem que entender o que é que não funciona, só o pensamento positivo não tá, funciona. Funcionar, ele sim. funciona, porque isso mexe com a fé, isso mexe com criatividade, isso mexe com a energia da criação, isso mexe com muitas coisas, né? Vai funcionar todas as vezes? Não, mas algumas Não, vezes vai funcionar. Então, já temos testemunhos aqui, né? Para mim, nunca funcionou. Não sei por quê, né? Tudo bem. Mas, assim, tem um motivo para Cristo colocar numa carta que só o pensamento positivo não funciona. Mas não funciona só então, o pensamento positivo. eu não Para o sei. quê? Mas, Rodrigues, eu entendi que ela está falando que ela tem uma crença de que o que ela pensou vai dar Sim. certo, não é nem Isso, pensamento positivo, porque Não, e acontece eu. comigo exato, também. Eu falo assim, minha exato, vaga está garantida. Não é um exato. pensamento positivo, eu creio que aquela vaga vai estar, Sim, né, com o exatamente. farol aberto. Quando Porque eu eu Sim, sei, com essa ok. energia, dá certo.
Exato, porque eu não penso só assim, Entendi. é o meu pensamento positivo. Não, eu sei que tem um divino que está me ouvindo e está atendendo o meu pedido, é nesse A sentido. mente, o processo criativo não acontece na mente, então tá certo. Eu não estou discordando, não. Tá tudo Não, eu certo, sei, Lucinei. mas eu tô Entendeu? tentando conversar contigo porque você justamente questionou. Por que que para mim funcionou e para você não? Você entendeu? Não foi isso Não, que você eu falou? disse, eu disse que para mim não funcionou Não o funcionou, então, pensamento mas eu estou positivo. dizendo que para mim sim, para você não. Ok, Mas é a ok, forma, beleza. talvez, como a gente Mas o que eu encara estou isso. entendendo é que a gente não está falando. Eu, por exemplo, já não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de que quando eu Fé, determino que aquela vaga vai estar lá, geralmente está lá. não Entendeu? é? Porque eu Tá Fé falando, de acredito, você está convicção. falando eu de um processo acredito. criativo. É, Oi? Oi? Você está falando de um processo criativo, né? de fé, de convicção. Não é só pôr no papel e ficar imaginando, eu tenho um monte de mulher, eu tenho um monte de dinheiro, Pois sabe? É é, uma mas eu coisa não estou que, falando. Pois é, beleza. Você puxou para esse assunto, mas beleza. Não é isso a questão. A questão é pensamento positivo. sim, Pensamento construtivo, né, é outra coisa, tá? Mas vamos lá. Por que que só o pensamento positivo não funciona? E do que Cristo está falando? Está Vocês na já página pararam para pensar nisso? 297. Na duzentos Qual e é a noventa e página? sete ele fala: não, pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando as suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar a sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a este período de perturbação de uma maneira ou de outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Então, veja bem, só o pensamento positivo não funciona para a mudança, para a evolução integral do indivíduo. Agora, o pensamento positivo no ambiente da terreno aqui, né, você quer alguma coisa e tal, pode até ser construtivo, tudo certo, tudo beleza. Agora, quando se trata de evolução da consciência, aí não. Por que que não sim, funciona isso aí? Porque a gente tem que trabalhar quem? A gente tem que trabalhar emoções, atitude, pensamentos, né? O ego, né? Lutar contra os impulsos egóicos. Então, não depende só do pensamento. sim, Entenderam o que ele quis dizer? É por isso que ele sim. aborda o assunto aí, que só para você trabalhar seu ego, a mudança de comportamento, só pensar positivo não adianta. É disso que Não, ele está Sim, falando. não. sim, Tem que mas é que agir, quando tem as você deu o ações, né? exemplo, você citou o filme, o livro, e Eu citei citou o a sua segredo porque experiência. Então, por isso eu sim, também fui para esse lado. Você entendeu? Agora, é, quando eu se citei o trata de segredo você. porque o segredo explora esse assunto, né? Sim, sim, Extremamente. mas porque no sentido de coisas materiais que você, como humano, está Exato, necessitando e acreditando. Mas se para uma exatamente. evolução isso espiritual, não é só pensar positivo. Exatamente, é isso aí. Diga, Luci. Foi a Luci que falou aí? Não, não é assim. Você tem que ter ações também, né? Não é só pensar.
Ah, Sim. que nem eu falei assim, eu passei no concurso, mas eu falei, eu vou passar e eu estudei. Eu me esforcei bastante para passar, entendeu? Não é só o pensamento positivo, não dá, né? Você tem que fazer alguma coisa, né? Também. Você tem que agir. Fala, Vladimir. Jesus nos ensina, né, todas as cartas, né? Toda a carta, desde o começo, na carta 1 até a carta 9, nos textos complementares, que a gente sempre tem que ter uma fé convicta, né? E uma emoção. Juntas, as duas criam. E quando você, por exemplo, coloca um pensamento positivo, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, mas, né, que é um carro, que se você pedir com convicção e emoção, o carro vai aparecer na sua vida. É o que ele explica lá nas afirmações, ele coloca isso também. No livro inteiro ele fala, né? Mente e coração, convicção e sentimento, emoção. Quando a gente consegue fazer isso, as coisas se realizam. Você não precisa ter um pensamento positivo, mas você tem que ter realmente convicção de que aquilo que você quer e aquilo que você está sentindo não atinja ninguém, não machuque ninguém e realize aquilo que você está querendo, né? É É. isso. E quando eu também tenho assim, às vezes que aconteceu com o que aconteceu comigo, eu estava quase que desesperado. Então eu joguei com toda a minha convicção, toda a minha fé, né? E me emocionei, mas me emocionei de fato quando eu falei com o pai e pedi para ele dar uma solução para mim. Pode parecer assim uma coisa piegas, né? Falar, não é. Eu estava nesse lugar que eu estou aqui agora, eu ajoelhei no chão. Eu pedi com toda a minha fé e me emocionei, chorei. Porque por que eu digo que estava com desespero? Eu não tinha mais solução para aquele caso. Se não viesse uma solução do alto, eu eu estava complicado demais a minha vida, ia complicar demais a minha vida. E eu estava desesperado mesmo, né? Então eu fiz com muita fé um pedido para que aquela situação fosse resolvida da melhor forma possível, como ele mesmo me orienta, sem que ninguém fosse prejudicado e que a gente tivesse uma solução adequada para todo mundo. E aconteceu, né? Aconteceu uma coisa que assim, se fosse pela fisicalidade, se fosse só por o pedido positivo, né, o pensamento positivo, não iria acontecer. Porque tinha justiça envolvida, tinha outra parte envolvida, tinha a minha parte envolvida, tinha as partes que eu defendia, tinha, sabe? E, e tudo chegou numa situação porque eu levei aquela situação, né? Eu levei aquela situação e eu não via saída. A única saída que eu vi foi pedir para o pai e mãe vida dar uma solução. Que fosse, eu lembro até hoje, emocionado, eu disse, dê uma solução que seja boa para todas as partes, para todas as pessoas envolvidas, que ninguém tenha nenhum problema com essa decisão e que o problema se dissolva, se resolva por si só. E se resolveu. No dia seguinte ou 2 dias depois, sei lá, assim, bem próximo, resolvia. Eu não resolvi. A situação foi resolvida. E aquilo que aconteceu, o acordo que foi feito, a situação que se resolveu, não era para. A outra parte não ia fazer de boa vontade, né? Assim, por espontaneidade dela. E foi ele quem teve a iniciativa, né? De ligar, pedir para a advogada ligar, falou: olha, o senhor Fulano tá querendo ver se você quer fazer um acordo e resolver essa questão, tal, de uma vez por todas. Pô, eu chorei, né? Eu não chorei com o advogado. Eu falei, bom, vou pensar aqui. Vou pensar um pouquinho aqui. Não, brincadeira. Quando ela me ligou, eu falei, não, sim, nós estamos dispostos a fazer o acordo. Era nisso que eu estava pensando. Vou ficar muito feliz se a gente conseguir realizar o acordo. E realizou. Realizou perfeitamente. Os meus clientes eram um casal. Os meus clientes, eu já contei, né, essa história várias vezes. Meus clientes, que eram um casal, eles tinham
tinha algumas coisas que ele tinha que devolver para a outra parte. O cara falou, não, eu não quero nem que eles me devolvam nada, pode ficar com as coisas para eles, sigam a vida deles, eu vou seguir a minha vida, e, e foi, e resolveu. Parece que a outra Resolveu. parte foi tocada pelo amor divino. Sem dúvida, sem Então, dúvida, sem então aí dúvida. acho que mora a diferença do positivo, do Isso. pensar positivo e do pensar com fé. É um pensamento positivo que a Pensar e gente tem, sentir, né? Pensar e e sentir, sentir, mas é a coisa da emoção que você fala. Porque não sem é só dúvida. pensar, eu quero isso que vai chegar para mim. Isso é o pensar só positivo, muito sem sentimento, né? Muito sem sentimento, só materialidade. Mas quando você coloca sentimento e a certeza de que você vai ser atendido, mas que isso não é porque vai, caiu, né? É uma coisa divina que vai te acontecer. Então, isso é o que ele fala, o tempo todo ele fala. É a Você fé é que o capaz pé, de tudo, você é a pede, fé que o, é é a a fé que fé. o É Pai a entrega, vai né? te É a ajudar, entrega do problema na mão do pai, né? ele vai te Exato. ajudar, e que você se emociona com isso, né? Aquele É. assunto do Ele meu carro fala o tempo também, a todo, mesma coisa, né? mesma coisa. Ele atende às nossas necessidades. Então, quando a É, gente já tem convicção disso, por isso que algumas pessoas estranham. Só que eu sempre achei, não, eu sei que eu tenho uma proteção e eu vou receber isso. Sabe, eu sempre senti que eu tinha uma proteção divina que me ajudava na hora que eu estava precisando. Então, para mim, isso sabe, quando ele confirmou aqui, foi só uma confirmação para mim, não foi uma novidade. Então, não, quando para mim pensar, a foi. questão do pensar positivo, por que algumas coisas pessoas não conseguem? Talvez porque fica só pensando, eu vou conseguir, só ela, né? A questão do Foi ego, o é o meu ego que caso. vai. Foi o meu caso. Não estou falando Foi o meu você, caso. não. Mas fica só pensando que é o ego que vai resolver, que eu que vou conseguir, sabe? Não joga para a espiritualidade, não acredita que é a proteção divina que está te ouvindo e está te atendendo. Eu sempre senti isso, sempre fui nesse sentido. Mas eu só percebi isso lendo Cartas de Cristo. Quem me Não, eu já ensinou isso tinha foi percepção, Jesus. Quem me eu já ensinou isso foi o Mestre Jesus, que, ó, No meu caso, como eu estava na jornada, né? Estava lá no início da minha jornada, para mim só o pensamento positivo iria funcionar, né? Mas não não, funcionou. é, Porque eu não. não tinha emoção, né? Não tinha convicção, era outro nível. Estava lá no princípio, era bebezinho ainda. E no fim, nesse sentido, quando você faz, seu ego sempre vai dizer assim: você não merece. Não, isso é muito para É, você. O ego toda hora vai jogar uma tintura preta ali para deixar escuro o seu sonho, não é? E quando você coloca na mão da consciência divina, você fica tranquila. Se tiver que ser meu, vai ser. E eu sempre pensei assim: se tiver que chegar, vai ser. E toda vez que eu agora é mais assim. precisei, e é, e toda é, vez que eu mais precisei, eu estou precisando de um carro, não estou com dinheiro para comprar, o que que eu faço? Eu estou morando longe, estou num momento difícil. Eu ganhei o carro numa amiga. Falei para ela, você assim, me empresta dinheiro para eu comprar um carro e eu vou pagando para você. Ela falou assim, não, claro, claro, claro. Falei, olha, assim que melhorar, eu acerto contigo, vou comprar um carro usado. Não, vai lá e compra um carro novo, zero. Não, mas não, vai lá e compra um carro zero. Eu falei, tá bom. Fui lá, comprei o carro, ela deu o dinheiro, falei, passou 2, 3 meses, pronto, agora me diz quanto eu posso te pagar, que não, o carro é seu. Então, quando a gente tem essa convicção, sabe, que você faz, que você sabe que o divino vai te atender, você consegue. viu, Helenice, você disse uma coisa importante, só um minutinho, viu, Lucia, eu já termino. O ego não está presente nesse momento. Quando você faz esse pedido com convicção e Isso. sentimento real, o ego não está presente. Não, esse Não é não. Ele coisa está do ego. presente no É pensamento você. positivo. É, isso. Pô, Só no pensamento positivo ele está presente. boa. Luci, você, tua vez. Então, vou ver se eu resumo uma experiência minha. Eu sempre quis ser mãe, mas eu não encontrava a pessoa certa.
Aí eu chegando aos 40 anos, aí eu cheguei no meu quarto, vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar, né? Eu falei com Deus mesmo. Falei, olha, é o seguinte, pode me levar, sabe? Pode me levar, porque tá muito sem graça isso aqui, sabe? Eu não quero ficar aqui. Tô de saco cheio de chegar na janela e falar, será que vai dar praia hoje? Né? Será que vai dar sol, vai dar praia hoje? Então pode me levar, eu não quero ficar mais aqui. Nisso aí eu não tinha nem namorado nem nada, de repente, resumindo, enquanto uma pessoa se interessou por mim, Deu né? praia. Deu praia. Não, essa pessoa me ligava, né? Ela me ligava, vamos sair, tudo. Aí eu falava, não, e olha como é que eu era terrível, né? Eu ainda pensava assim, eu vou sair com um cara pobre, basta eu, de pobre basta eu, tô fora. E aí ligou uma, duas, três, na quarta vez, olha, tem uma festa de aniversário de uma filha, uma criança, hein? De uma amiga minha, você quer ir comigo? Oh, vamos nessa. Mas que a gente começou Eita, a namorar, cantada brava. a gente Ela começou a voltou Aniversário namorar, de com você. criança? Que é isso, rapaz? aniversário de criança, você acredita? Ela foi como Aí, uma Esse criança, nome. né? Venha como uma criança. Ela foi como uma criança. aí eu te digo, aí foi nesse aniversário de criança que pintou um clima, né? De fazer uma Não, criança? não, nesse momento ainda não, ainda não. Não. Ainda não, porque eu cheguei para ele, depois a gente tava namorando, então eu cheguei para ele, eu sabia que ele ia cair fora, porque qualquer um cairia, até eu cairia. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, eu quero ser mãe, né? Porque para mim, eu não namoraria com um cara que não pudesse ter filho. Era mais importante era ser mãe. Eu quero ser mãe e tal. Ele topou. Ele topou. Ele topou e eu fui mãe. Aí depois que meu filho fez 3 anos, ele morreu. Foi um Ai, anjo, né? Ele veio apareceu para me dar um filho e só viveu. Meu filho nem se lembra dele, porque tinha 3 anos, ele teve infarto fulminante e, e foi assim. Foi assim que é. aconteceu, quer dizer, funcionou, mas quando eu cheguei para Deus, eu cheguei com muita emoção, viu, Vladimir? Falei, olha, é o seguinte, Senhor, né? Tô te pedindo faz tempo, o Senhor não me atende, sabe? E deu certo. Antônio não resolve mais. E foi rapidinho, viu? Depois que dessa conversa aí, foi rapidinho. Falou com o dono, resolveu, né? Sim, sim. É, Pessoal, boa Aí, noite a todos aí, aí. Estou saindo. aí ela entendeu que é se tornar como criança, né? é, é. Sim. É. Boa noite, boa noite. Bom fim de semana a Boa noite. todos aí. Boa noite. Boa Tchau. semana Boa também. noite, Paulinho. Deus, a consciência divina te mandou na festa e falou: se é isso que você quer, ó, é assim a festa. É Tá isso. aí. Verdade. Olha, mas não foi brincadeira, viu? Nossa, no começo o moleque deu trabalho, porque ele vivia doente, pegava tudo quanto ficava na creche, né? Pegava catapora, pegava tudo quanto é coisa e, nossa, tá vendo o que você queria? Daí, mas deu trabalho, mas hoje tá aí, graças a Deus, tá com 25 anos. Fala de É Fátima. porque, é porque alguns pedidos têm que serem feitos bem detalhados, né? Como a gente não detalha, Uhum. e vier, tá, e vier, E, tá vindo. e, e não soube o sexo. A médica, eles falavam na hora que eu fazia o exame, olha, ele tá com esse bebê aí não quer, é tímido. Só fiquei sabendo na hora que nasceu. Fala de Fátima. Eu tenho um exemplo a dar bem diferente em questão de força do que você está pedindo, né? Eu tenho uma grande amiga que eu digo que é minha irmã, que eu não tenho irmã e tirei ela como irmã. E quando a encontrei, ela estava numa situação bem difícil. O marido tinha deixado ela estava com 4 filhos, sozinha,
E é uma história muito interessante e muito bacana. Aí, resultado, hoje ela é juíza, está bem, os filhos está tudo bem, mas foi um sofrimento. E sabe o que aconteceu? Ela estava com muita raiva do marido. Ela estava assim, aí desejou que ele quebrasse a perna. E o homem não quebrou a perna? Já pensou? É isso que eu digo. Ela não. Ela até falando para mim, mulher, olha para eu, digo, esquece, aconteceu. Mas assim, como é forte, isso não é nem pensamento positivo, nem negativo, é a mente, certo? Olha, fala para ela não pensar nada ruim sobre ti, viu? Não, Se não, ela pensa, ela não é assim, ela não é assim. Ela é uma pessoa boníssima. Mas ela estava muito dolorida. Basta Eu, dizer a eu, você que eu encontrei ela numa cama. Ela trabalhava onde eu trabalhava e a gente era muito amiga de trabalho. Cheguei lá, estava ela grávida, numa cama, barriga desse tamanho, uma gêmea, outro, e ela sem saber o que fazer. Eu digo, levanta daí, que tu não nascesse para isso, não. E daí a história é bonita, certo? E hoje ela é juíza. Já deve estar se aposentando. Se aposentou porque não quis. Mas é uma pessoa do coração maravilhoso, que trabalha muito pelas comunidades. Mas nessa hora ela teve tanto, né? Foi tão forte que ela desejou que ele quebrasse a perna e Pereirinha quebrou a perna. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus. Ela ficou assim, puxa, como é que foi isso? Explica. É. No, é forte, é forte. A gente, é por isso que eu acho que a gente tem que vigiar muito nossos pensamentos, nossos desejos. Que eles podem se cumprir depois da remorso. Depois da remorso. Que é muito lindo, muito bonita essa coisa de eu desejar uma coisa boa, coisa e tal. E pá, pá, pá. Ai, que bom, aconteceu bom. Mas olha aí. Então a gente tem que ter muita atenção nessa coisa que a gente põe na mente, né? Porque tudo é o E o campo. que que ela recebeu de volta? Aí eu não sei. Eu sei que hoje ela recebeu de volta, ela recebeu de volta. Passou, passou no vestibular de Direito, formou-se em Direito, criou Não, esse filho. a perna foi quebrada, nada dela quebrou. Nada, nada dela quebrou, não. Mas assim, Eu não sabia. internamente pode ser que alguma coisa despertou nela, porque se ela falou, ela desejou, quebrou, algo Ela nela desejou despertou. Opa, momentâneo. eu já não posso Isso. desejar Não, mal. aproveitando que ela chegou Mas para mim e pode disse, ser em mãe, outra encarnação, que ela pode voltar daqui. ela, Ele fala que ele pode ser olha, imediato ou pode demorar, né? Mas pode ter ela sido um chegou para aprendizado mim, também, gente. Não precisa ser necessário. Pode ter sido um aprendizado. exatamente. Ela já É, Porque recebeu a o lição aí do trabalho, aprendizado. olha, o Jesus trabalho que também ela faz, o trabalho que não ela fez faz, com com ela é a uma pessoa de árvore lá, coração com enorme. a Essa videira. ela, veja só, quando ela casou, ela levou essas gêmeas, que era filha de um tio dela, que o tio não quis criar e ela já casou com as duas. Imagina, Mas né? da árvore que tá falando, você falou aí, Jesus teve rapidinho, hein? Um troco. É, então, é isso que eu estou pensando. Se ela desejou quebrar a perna e a perna quebrou, aí eu falei, o que que será que quebrou dela? Sim. Eu sei que, graças a Deus, estão todos bem formados, as gêmeas estão bem formadas, o filho estava já para ser delegado, não quis mais. Aí foi, fez o vestibular de medicina e hoje está terminando medicina, que ele não quis mais ser delegado, que aquilo não era para ele. É uma pessoa que já ajudou a muita gente no campo que ela é juíza, faz um trabalho maravilhoso. Foi um momento, gente. Foi um momento. E a gente tem que estar muito atento. Esse momento pode ser para o bem e pode ser para o mal. e foi um Porque agora aprendizado para ela saber da força é que ela tinha e controlar os isso, porque pensamentos ela É, dela. disse para mim, eu fiquei disse para ela assim, Deus me livre que tu pense mal de mim. Porque a gente é muito amiga, né? Deus me livre que tu pense mal de mim. Mas ela ficou, poxa, não foi uma coisa que ela
desejasse assim, o momento, ela jogou tudo naquela raiva, naquela coisa, e aconteceu. Foi um descarrego de raiva. O Mas ela descarrego. já devia ter um crédito, né? Ela devia ter com crédito lá. E se você fala que ela casou e levou duas gêmeas para cuidar, Isso. Ela ela já casou tinha e um crédito bem essas grande, né? meninas são primas dela, né? Porque é filha de um tio dela, que Então, o tio teve, a Gente, mulher não quis criar, o tio não quis, e ela recebeu essas meninas. gente, Havia um amor tão já grande que fugiu só do você vê. assunto, né? É, a lei de causa e efeito, ela é uma regra, ela não muda, tá? Se essa senhora não recebeu no momento, mas vai receber em algum momento da vida ou na próxima, entendeu? Isso é causa e efeito, não tem você jeito, é falou para uma todo mundo que coisa, vale, faltou a A entendeu? consciência. gente não sabe Não qual tem, é a não causa, tem, ó, não tem meio termo. É só isso, mas mas, se não Rodrigo, veio, de alguma forma pode ter vindo de outra forma, entenderam? Não importa, Pode então, não ter sido importa. de outro jeito. Porque exato. ela não, É, Rodrigo, vê bem, ela não pensou, ei, porque eu quero isso, porque eu quero. Não, ela simplesmente, a força foi grande quando ela, naquele momento, ela falou isso, mas depois ficaram amigos, certo? Hum, E, não, tudo bem, e tudo tudo certo. Eu bem, só estou o perdão dizendo foi que a certo, lei da mas causa e eu digo assim, efeito, como é ela vai forte, funcionar para eu todos. estou dando de exemplo, Rodrigo, é que como é forte, a gente tem que Eu estar entendi, atento. sim, A claro. gente tem que estar atento. Que tanto a gente pode botar uma coisa boa para uma pessoa, como também a gente pode botar outra. Lei de causa e Eu, efeito existe, tudo é, bem, mas é o que a gente, estou falando nesse aspecto, o que é que sim, a gente tem que estar atento, é. o que é que a nossa mente não pode fazer, E nada vem ao acaso, viu, gente? Ela nada. pensou, ela construiu o pensamento, tá? Não veio do nada, não. Não existe isso, não, tá? Não, Ela construiu o pensamento e ele se concretizou. A perna do rapaz quebrou e pronto, acabou. tá bom. E a lei de causa e efeito vai. Ela Será que semeou, ela ela vai merecia colher. quebrar a perna também? E assim, Jesus fala Ah, que às vezes vem e a pessoa nem sim, percebe a ligação, né? É, Nem sim, percebe mas ali, ele já fala será que pode esqueceu. vir também? até na próxima reencarnação, né? 10 anos, É. 1 ano, Sim, Será pronto. também que sim. ele também não quebrou a perna pelo sofrimento que ele estava causando aquela família? Sim, é, Também? Por que só? A gente tem que olhar tudo. Eu acho que o que eu tenho que dizer, que eu entendi disso tudo aí que está se falando e veio, foi isso. Que a gente tem que estar perfeito. atento no que a gente emana. Bem, né? Tá construindo. Eu, é isso aí. Mas está tudo bem hoje. Hoje é tudo família, hoje é tudo maravilhoso. Posso Não falar? era aquele. Hein? Pode. Eu tive várias, né? Eu já tenho muitas, muitas experiências. Mas a última que eu tive foi porque eu queria fazer um curso e o curso era um sorteio. Então, mas eu estava assim, eu queria muito fazer esse curso. Ai, meu Deus do céu, vai ser um sorteio. Aí eu fui para a meditação, consultei meu coração, e aí eu fiquei em paz. Sabe que eu tinha certeza que eu ia ser sorteada. Aí fui para o sorteio, fui uma das primeiras a ser sorteada. Ai, menina, foi uma Ai, que emoção tão maravilha. grande, né? E aí outra também foi, eu tinha um dinheiro para comprar um apartamento, queria comprar um apartamento e não achava. Aí, menina, aí eu também fui para meditação, entregar, a Deus, sabe, entregar pai, mãe, vida, mas era muito forte aquilo. De repente, meu filho me ligou, mãe, eu achei o apartamento, você só precisa ir lá para dizer que quer. Eu entrei nesse apartamento aqui. Eu entrei nesse apartamento, eu tinha certeza que era ele. Ai, menina, eu adoro esse apartamento. Ai, que É coisa boa. impressionante como tudo foi
sabe, muito certo, porque eu fui para a meditação e eu olhei para o meu coração ficou tranquilo. Aí eu não pensei mais, era como se fosse a entrega, né? É um espetáculo. Por isso que todas as vezes que eu quero alguma coisa, eu vou lá, medito e olho e vejo o meu coração. Se ele ficar em paz, é porque está certo. Está certo, eu posso entregar. É verdade. Eu já senti isso também. Esse apartamento que eu moro hoje, eu não desejei morar nele. Nunca nem pensei. Mas no dia que meu filho, antes, foi comprar esse apartamento, ele me chamou para ver. E eu cheguei aqui no meio da sala, disse: compre, porque quem vem morar nele sou eu. 13 anos depois eu estou aqui. Por conta da pandemia, que ficou com medo que mamãe morresse, não sei o quê, e papapá, mamãe sozinha em Recife. Mamãe, venha para cá, venha para cá. Eu digo: que danado eu vou fazer em Aracaju? Aí, estou aqui. Mas eu não desejei, eu falei assim, livre. Eu disse: pode comprar, que quem vem morar aqui sou eu. Eu não sei se desejei inconscientemente a maneira de falar. A E hoje história, estou aqui, hein? a história de filho, então, eu também era É uma louca coisa para ter filho. Eu já é estava muito com 30 interessante. anos, eu falei, nossa, eu não vou conseguir ter filho. Ai, menino, mas foi assim, sabe? Aí eu tive uma tubária. Hum, Eu falei, pronto, agora acabou mesmo a condição de ter filho. Aí eu fiquei com uma trompa só, ainda tinha um útero virado. Mas ah, eu me botei lá, pedi tanto a ah, Jesus, porque meu filho tem 45 anos, naquela época, Jesus era muito forte em mim. Aí eu falava: Jesus, eu quero. Olha, 3 meses depois eu fiquei grávida, com eita, uma trompa e o útero virado. E tive o meu filho, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Que Quando bonito, foi a Realizou. Esseli que falou, eu maravilha. lembrei tanto de mim, sabe? Foi a coisa mais linda que eu tive na minha vida, a presença de Jesus no meu par. Muito bem, Legal. maravilhoso. Pronto, gostei, Tida, gostei. Maravilha. Muito bem. Na página 201, que é o início da carta 6, ele fala também sobre essa coisa, né, do pensamento positivo, e ele faz um alerta para nós, e do jeito que a gente, né, hoje faz o pensamento positivo, hoje, naquela época, né, há 20 anos atrás, que eu acho que foi próximo do lançamento do filme, né, Rodrigues? Alguma coisa assim, não sei se. Acho que do lançamento do filme foi em 2012. Pode ser, tá certo. é, Tá Aí, certo. aí ele fala assim, ó, no segundo parágrafo, né? Como a maioria de vocês deve compreender, não vim neste momento para trazer uma nova religião, um código moral melhor ou um novo Deus a quem adorar. Também não prego pensamento positivo como o fazem os seus metafísicos. O pensamento positivo, da forma que a humanidade o concebe, para magnetizar, né? Aí tem a nota do tradutor embaixo, ele diz que é atrair aquilo que atenderá às necessidades. Só um pedacinho Então, para tu. a humanidade o concebe para magnetizar as suas necessidades e desejos humanos e os meios para alcançar suas ambições. Simplesmente fortalece o seu impulso egocêntrico. Esse foi o meu caso. É, e de muita gente é assim. E também tem uma É, passagem na carta que ele fala: Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar a roupa que eu necessito e vou ter fé que vou ter dinheiro para pagar o cartão de crédito. Esse é
É aquele pensamento, né, positivo e infantil. Não, tenho fé que vai dar certo. E vai lá e compra, né? Chega no dia, não tem Mas, dinheiro. mas todas as vezes que Cristo aborda o assunto de pensamento positivo, ele está se referindo, né, à evolução do indivíduo, né, na consciência de Cristo, na consciência divina. É com relação a isso, né? Por quê? Porque depende de trabalharmos o nosso ego, né, de confrontarmos, de mudarmos o conceito, mudarmos paradigmas, né, pensamentos, emoções e muitas outras coisas. Só o pensamento positivo para a evolução do indivíduo não funciona. Não. É. Tem que ter atitude. E o texto complementar que nós estamos lendo é o quê? É uma vida mais abundante, que é a vida daquele que está no reino dos céus. Uhum. E pensamento positivo apenas não leva ao reino dos céus. Não mesmo, É né? imaginação, né? E ele é formado muito mais de vontades egocêntricas, né? Com Mais o certeza. ego do que uma necessidade de, não, eu tô, preciso dar comida para os meus filhos, estou sem dinheiro, né? É diferente disso, é mais, eu quero um carro novo, eu quero uma casa. Porque esses próprios que propagam essa coisa do pensamento positivo é sempre nesse sentido, que a pessoa vai ficar rica, né? Fácil, vai ganhar fácil, vai conseguir tudo muito fácil. Então é diferente, porque ele dá só estímulo para o ego, Uhum. não é uma coisa divina. E prende as coisas terrenas, né? Sim, Da terra. é. E nós temos, assim, a espiritualidade, temos tudo que a gente precisa, né? E muito Uhum. mais. Ah, foi a Lucy. Oi? Vamos lá, Sérgio? Vamos, vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá bom. Diz aí a página, Sérgio, por favor. Página 89. E agora vai lá para o meio da página. Isto é o que eu quis dizer. É, Hum, Texto complementar. 89, e Texto achei. Achei, complementar. achei. isto é o que eu quis dizer quando falei. Eu vim para trazer a você uma vida mais abundante. Vim e venho agora novamente para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro o faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Ela lhe traz toda a ajuda necessária para que você possa fazê-los crescer e aos seus sonhos, na direção certa e da maneira correta, de modo que traga vida aos outros também. Ela entra nas suas dificuldades e traz alívio para seu coração aflito ou cura seu corpo doente. Ela repara as catástrofes de sua vida do mesmo modo que ela cura os ossos quebrados e satisfaz as suas necessidades conforme elas surgem, de maneira perfeita. E a vida, ao contrário dos seres humanos, mantém um sistema ordenado em tudo o que ela se compromete a fazer. Tudo isso é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Posso falar? Es- Espere, agradeça continuamente por receber. Nunca duvide
e receberá uma resposta clara. Posso Lucineide. Pois falar não, aqui? Lucilene? Obrigada. Olha que ele fala que não é, aqui vai cair por terra tudo isso sobre o pensamento positivo, porque ele falou: leve o seu desejo até a consciência divina. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber, né? Então, o pedido deve estar cheio de vida e deverá se manifestar como exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeada e regada. Ou seja, é quando a gente leva esse desejo, né? Como a Helenice falou, e a Tida, e eu também tenho outras experiências, cada um de nós deve, acredito que tem essas experiências, quando a gente leva ao Pai, né? E nessa prece silenciosa, com o É, coração, a gente é atendido. entendi. A Lucy também, né? Lucy falou. Na última linha ele fala, espere, né? Sim, Espere, agradeça continuamente por receber. Então, a gente vê que não é o pensamento positivo, é a forma como você se dirige, né? É o pedido sincero, né? Que você faz. É. E o Vladimir falou de uma coisa muito importante, ele não está aí, mas ele falou que seja da melhor forma para todas as pessoas envolvidas, porque se é um pedido egoísta, vai prejudicar alguém, a gente não vai receber mesmo. É, isso mesmo. Continuamos? Uhum. Vamos lá. Vou dar 9h30. Podemos continuar, Roberto? Já tem 1h30 aí de live. A gente já está com 1h30, né? Eu acho que a gente pode parar aqui hoje, né? Segunda-feira a gente retorna, então. Uhum. E senão vai ficar muito para hoje, né? Se for ler tudo, até É, terminar, só para terminar, também não adianta. Vamos deixar para segunda-feira e vamos marcar para o parágrafo de cima. Tudo isso é a vida mais abundante. Para a gente. isso, melhor mesmo. Parágrafo de cima. Tchau, Ana Lúcia. Ana Lúcia está de saída também. Tá bom. Pessoal, Diga, Oi. Rodrigues. só para avisá-lo que hoje tinha uma convidada aqui comigo, tá? Isso é bom. Joia. Essa é a Clara. Seja bem-vinda, Clara. seja Obrigada. bem-vinda. Essa, Isso. essa é minhoca da terra de Canidé, tá? Essa o quê? Bem-vinda. Minhoca da terra de Canidé. Ah, minhoca da Ah, Ai, tá. Essa é minha noiva, tá? Essa pessoa que nós Deus bacana. abençoe. vamos fazer compromisso, né? Pro resto das nossas vidas. Que Deus Abençoe abençoe essa minha. vocês. Deus abençoe, bênçãos sobre bênçãos. Obrigado. Ai, Ela que vai ser lindo. mestre primeiro que você, viu, Rodrigues? Para te aguentar, para te aturar, já é uma A mestre. sua intenção será realizada, né? Conta, vão saltando, Legal. saltando. Ela está dizendo Olha, aqui para vocês, Catarina. vocês irem saltando os podres. Oi, Catarina. Legal, tá Ai, que bom, linda, parabéns. gatinha. Mais uma A gatinha. Catarina veio dar Ai, que boa noite. Ai, bonitinha, linda. Catarina. Oi, que brava. Eu vou Catarina, pegar não o, vocês. o Vai. Chi- Ela não eu gosta vou de pegar o webcam, não. Chico para casar com a Catarina. É, É. Tem que ser um rapaz de boa família. Tem que ser um gato de boa Não, família. ele é comportado. Sérgio, tem gato ou gata? Oi? O Sérgio, tem gato ou tem gata? Nossa, Catarina, O meu é você tá gata. brava comigo? Gata Aqui é também? gata. Acho que a maioria tem gata aí, né? Minha É, tem duas. Helenice Duas tem gatas. duas, de Fátima não tem, né? É muito Celina triste. tem também. Ela tem um cachorro, né? Não, aquele cachorro foi meu filho, que eu tive agora em Natal, e quando eu vejo com aquele cachorro, ninguém cuidava do cachorro, quem cuidava era eu. E o cachorro só queria estar comigo, eu digo, não é possível. E aí, resultado, vim embora, o cachorro ficou lá, e eu me apeguei ao bichinho. Olha, traz ele aí para sua casa. Ele é você, né? Não, mas agora ele está no xodó danado com meu filho, ele manda foto dormindo com ele.
deixa com ele, que foi ele que quis, né? Mas foi interessante, eu fiquei apegadinha a ele. A Lipe, o nome dele é Lipe. É Lipe, ele botou Lipe Hanako. Eu digo, mas é danado, ainda leva Nome e o sobrenome. meu sobrenome, é danado, né? Resultou como Lipe Hanako. Eu digo, tá bom. E- Tá ótimo. Esse é da família, né? Esse é da É, família. da família. Mas é uma gostosura, realmente é uma gostosura. É porque eu não quero fazer ele Ah, eu sofrer. adoro Eu bicho. viajo, Adoro. eu viajo Adoro muito. cachorro, gato, Eu gosto papagaio, mais de cachorro. periquito, qualquer E- coisa. Hein, Defati? Hein? Esse cachorro que você está falando aí, é aquele que você mostrou naquele dia, aquele É, pretinho? é pequenininho, só tem cabeça, orelha. Parece que levou um choque que fica tudo Parece arrepiado. um morcego. E eu brinco que eu sou vó de um cachorro e dois gatos, que tem uma filha que tem um pug e a outra filha tem dois gatos. Então, eu sou vó de gato e cachorro. Pessoal, Olha, até segunda-feira, então. Um abraço para todos, na Até paz, até segunda. segunda-feira, na bom consciência descanso. Tudo de cristina. Tchau, bom. gente. Vamos Tchau. depois de amanhã, né? Até Um amanhã. bom domingo para vocês. Bom domingo. Nós. Amém.